Senadores, senhoras e senadoras, nesse sábado, senhor presidente Mozarildo, quem acompanhou o dia a dia do país durante as comemorações do 7 de setembro, percebeu claramente algo inédito no Brasil. Manifestações por todos os lados, algumas pacíficas, algumas violentas. O que mais se caracterizou foi a ação dos chamados vândalos, que ultimamente virou um problema de polícia no Brasil. Eu creio que ninguém pode incentivar, tolerar, fechar os olhos para quebra-quebra feita em nome de protesto. Protesto é uma coisa, quebra-quebra é outra. Mas ninguém pode olhar para esse quebra-quebra, para esses vândalos, esses jovens de cara coberta, porque faz 20 e poucos anos atrás tivemos os caras pintadas, agora temos os cara coberta. Nós não podemos olhar para os cara coberta sem procurar entender o que é que se passa com eles. Primeiro, é preciso lembrar que o vandalismo que eles fazem não é inédito nesse país. Esse é um país que tem 5 séculos de vandalismos. Afinal de contas, quebrar vidraça é vandalismo e não deve ser permitido. Mas queimar florestas é vandalismo. Roubar dinheiro público, como a gente vê todos os dias, é vandalismo. No mesmo momento que a gente tem visto denúncias dos vândalos quebrando vidraça, nós temos visto vandalismo de corrupção, tirando dinheiro do público para bolsos privados. Isso é um vandalismo. A corrupção é um vandalismo. Não podemos criticar um sem criticar outro. E não podemos tolerar nenhum dos dois. Esse é o primeiro fato, senador Randolfo, que eu acho que vale a pena refletir sobre o que vem acontecendo. Esse é um país de vandalismo histórico contra o povo, contra os escravos, contra os pobres, contra o serviço público, contra as prioridades. Segundo ponto é que tem que ver que tem uma lógica que está levando o povo para a rua. Essa lógica, ela se chama a percepção da dívida que a população hoje tem do que os políticos foram construindo ao longo da história desse país. Nós, políticos, nós todos, fizemos uma dívida com o povo, contraímos uma dívida com o povo. O povo sabe agora que nós, políticos, temos uma dívida com ele. É isso que leva o povo para a rua, a apresentar a fatura, cobrar a dívida de décadas de políticas equivocadas por parte de nós, políticos. O povo percebeu, caiu a ficha e descobriu que tem um crédito com as suas lideranças e quer cobrar esse crédito, quer receber aquilo que foi tirado deles ao longo dos anos. Se nós não entendemos isso, nós não vamos conseguir evitar a continuidade dessa tragédia social que leva à tragédia política. A tragédia social é a quebra do acordo que há entre as pessoas de um país para que consigam e continuem convivendo e funcionando. Essa tragédia social demonstra a nossa dívida. E, ao mesmo tempo, é preciso lembrar que a população percebeu que pode se movimentar, pode se mobilizar, pode agir, porque dispõe hoje de um mecanismo pessoal de convocação de mobilização, sem precisar de rádio, televisão, partido, sindicato. É o computador que cada jovem tiver em sua casa. Se nós não entendermos, nós que somos daqui, a liderança, eleitos, que nós temos uma dívida com esse país, que nós temos uma dívida com a opinião pública, que nós temos uma dívida com a sociedade, nós vamos um dia acordar descobrindo que fomos chutados, expulsos. E o mais grave é que não vai ser nem pelo voto, vai ser por uma manifestação tão grande que levará a um caos que transformará a ordem que nós vivemos, que nós precisamos,
em uma grande desordem, que não vai beneficiar ninguém. A verdade é que nós viramos as costas para o povo ao longo de décadas. Não só essa geração de políticos que está aqui, senador Mozarildo. É uma história de políticas de costas voltadas ao povo. Agora, o que nos caracteriza os de hoje, senador Mozarildo, que nos diferencia dos de antes, é que além de continuarmos com as costas viradas, nós estamos fechando os olhos para a indignação do povo na rua. E isso é grave. Virar as costas para o povo é imperdoável do ponto de vista ético. Fechar os olhos à indignação que o povo está demonstrando na rua, além de indecente eticamente, é burrice, é suicídio. E às vezes eu me pergunto se nós não estamos agindo como suicidas, caminhando para um abismo, ignorando o que acontece ao lado, não percebendo os avisos diários constantes que são feitos de que as coisas não estão bem, gente. Senador Cristóvão, pediria permissão de Vossa Excelência para registrar a presença aqui de alunos e professores da Universidade Regional de Blumenau, alunos do curso de Direito. Sejam bem-vindos, estão ouvindo aqui um mestre, ex-ministro da Educação, ex-governador do DF e reitor da UNB. Muito obrigado, senador. Muito obrigado pela presença e bem-vindos. Espero que sejam testemunhas do que eu estou tentando passar a nós todos, não aos outros, a mim também, da crise que nós vivemos. A crise histórica das costas viradas contra o povo e a crise atual dos olhos fechados diante da indignação do povo na rua. Quando nós juntamos esses dois fatos, quando nós juntamos as costas viradas e os olhos fechados, é sinal de que caminhamos para um abismo sem ouvir os avisos que estão sendo dados a cada instante, inclusive pelos meninos de cara coberta, que agem de uma maneira errada ao quebrar vidraças, mas que nós precisamos entender porque é que eles estão fazendo isso. Porque esgotou para eles a confiança de que nós vamos encontrar um caminho diferente. Esgotou para eles a paciência de que estamos aqui construindo um futuro que sirva para eles e seus filhos e netos. Esgotou-se a paciência do povo. Perceberam a dívida que nós políticos temos com ele e vieram para as ruas manifestar a indignação que eles sentem em relação a todos nós, sem exceção, senador Mozarildo, sem exceção, não há mais exceção. Todo mundo ficou igual diante da opinião pública. Quem sabe isso não pode nos trazer uma irmandade e perceber que nós temos que sobreviver juntos, ou vamos afundar juntos. Ainda é tempo de percebermos as costas viradas para o povo e os olhos fechados sem ver a indignação do povo. Ainda pode ser tempo de percebermos, reconhecermos, assumirmos a dívida que temos com o povo e nos organizarmos aqui para dizer como essa dívida será paga. Porque o mais grave é que os olhos fechados dentro da indignação está impedindo que nós nos reunamos aqui, nessa casa, na outra casa da Câmara, o governo, e juntos busquemos uma pergunta única, senador. Busquemos resposta para uma pergunta: como podemos pagar a dívida que nós temos com o povo brasileiro? É isso. Nada mais que isso. Como pagar a dívida que nós fomos contraindo ao longo da história com o povo brasileiro e com nossa pátria. Se nós descobrirmos como pagar, nós voltamos a funcionar dentro de um pacto nacional como já funcionamos. Se nós não descobrirmos, o vandalismo continua. O vandalismo dos que quebram vidraças, dos que queimam florestas, dos que concentram renda, dos que roubam dinheiro público. É tempo de parar todos os vandalismos e é tempo de pagar a dívida que nós temos com o povo brasileiro. É isso, senador Mozarildo, agradecendo o seu tempo.